Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta Sexta-feira Santa, antevéspera da Páscoa. E teremos amanhã a grande decisão do Campeonato Gaúcho. Caxias e Grêmio. Grêmio e Caxias. Quem será o campeão desse ano? Ou seja, os dois literalmente empatados, né? Em função do resultado do primeiro jogo, no sábado passado, lá no Centenário, em Caxias, onde ficou tudo no 1-1. Bom, o Internacional, que estreou na última terça-feira na Libertadores com empate, agora projetando, né, a estreia na Copa do Brasil na próxima terça-feira contra o CSA. O Inter fora da decisão do Campeonato Gaúcho. Nossos Dois Toques, e você nos acompanha aqui pelos canais da Rede Sul de televisão e pelas plataformas digitais, os canais da Rede Sul, né? Tanto o 55.1 no aberto e o 11 Claro Net, e pelas plataformas digitais aí, o Facebook da Rede Sul, você nos acompanha em todos os lugares aí do mundo, onde você estiver. Também tem o YouTube da Overgore, só você ir lá, se inscrever, compartilhar, assiste na hora, ao vivo, assiste depois, como ficar melhor para você. Também estamos aí na TV Três Passos e na TV Adesso. TV Adesso aí, também em diversos locais. A TV Adesso, que tem lá em Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Adesso TV, está na TV e também no cabo e nas plataformas de streaming. Olha só os operadores que a TV Adesso se encontra. Você tem aí na operadora Amigo TV, em 134 cidades do Rio Grande do Sul, na Guido TV de São Paulo, no canal 914, na Domus TV, no oeste do Paraná, canal 117, na CDN, em todo o Brasil, pelo canal 813 e pelas plataformas Box Brasil, Play Canal 25 e também pela Soul TV, canal 70. Ou seja, você tem aí o nosso Dois Toques em todos os lugares, de todas as maneiras, para estar junto conosco. Tem o Instagram também, da Rede Sul, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, nesse momento especificamente, né, da decisão que teremos amanhã para se conhecer quem será o campeão gaúcho desse ano, Caxias ou Grêmio, Grêmio ou Caxias. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 70 anos, agora a nossa força e a tradição, completando 70 anos a Masal. Um abraço aí, né, o presidente da Masal e da Siemens também, nosso querido amigo Cláudio Bir, conselheiro aí do Internacional. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Ou seja, são mais do que centenárias, são 110 anos que o GBUX estará completando esse ano. Então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. O Senai, hein? O Senai que está sempre lhe proporcionando cursos de graduação tecnológica para que você se qualifique cada vez mais no mercado de trabalho. Graduação na prática é Senai, mensalidades a partir de R$ 397, inscreva-se em Senai, rs.org.br. Quer se destacar no mercado de trabalho? Graduação na prática é Senai, inscreva-se em Senai, rs.org.br. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Ciência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que está aí, né, se preparando para a competição da Série C do Campeonato Brasileiro, onde se manteve aí, né, o São José. E como eu tenho dito, coincidência aí, completando esse ano também 110 anos, mesmo dia, mês e ano do GBUX. Ou seja, a comemoração será dupla, né, no dia do aniversário, 110 anos, São José e também o GBUX. Bom, nossos Dois Toques de hoje, evidentemente, para tratarmos da grande decisão de amanhã, né? Quem será o campeão gaúcho? Amanhã, às 16h30, a bola rola para se conhecer o campeão gaúcho. Comigo aqui, Orestes Andrade Júnior, o homem do Grenal na TV, fazendo um grande sucesso, todos os domingos aí, às 22 horas na Ubra TV. E quando você estiver ligado lá no Grenal na TV, já saberemos quem será o campeão gaúcho desse ano. Meio campo aqui, o grande técnico, sempre técnico, Ernesto Guedes. E completando o nosso time, ele, o verdadeiro Santaninha, né, Jorge Santana,
filho nada mais nada menos que o grande e saudoso Paulo Santana. Estou te olhando assim, meio sério, meio preocupado. O que é? Tá preocupado? Não tá? Eu estava pensando aqui, eu ia sugerir que o São José e o GBUX não comemorassem antes os seus 110 anos, que dá azar comemorar antes. Haja visto um certo clube de futebol aí que andou comemorando aniversário antes e se desclassificou do gauchão. Né? Não, o Internacional que estreou na Libertadores na última terça-feira, né? Ou seja, empatando e comemorando o seu aniversário do dia 4, né, de abril. Completou aí antes, comemorou antes do segundo jogo, aquela decisão com o Caxias. Não sabe-se por quê, talvez em função dessa estreia aí do Internacional na Libertadores, mas tu tem razão, isso não é o Internacional. Sempre quem comemora antes tem mostrado aí que não é bom. Zica, mas eu não estou faceirinho, não. Ah, tu não está faceirinho? Não estou faceirinho. Então aquilo que o Renato disse, eu estou vendo muita facilidade, ele disse, não, vamos jogar em casa, 50 mil pessoas, o gramado é bem melhor. Parece que o Caxias não... São vantagens, né, Cadu? Não, evidente que sim, evidente que sim. Uma torcida a favor, e não é qualquer torcida, é mais de 50 mil torcedores na Arena do Grêmio. O semblante do Santaninha tá, como diria o Machado de Assis, ele tá macambúzio. Nada disso. Nada disso. Eu tô preocupado, porque ao contrário do Ernesto Guedes, ao meu lado, que disse ontem aqui neste programa que o título já é do Grêmio. Não, foi quarta-feira que ele disse, foi na quarta-feira. A quarta-feira que eu estava assistindo, ele disse que o título já é do Grêmio, a faixa já é do Grêmio. Já disse que o Grêmio é campeão. É campeão. Eu não acho, eu acho que por que, Guedes? Por que não é, Guedes? Porque para o Grêmio nada nunca é fácil. Nada, nunca. Quando é que o Grêmio ganhou uma barbadinha, um título de barbadinha? Quando é que foi assim, de lavado? Os títulos se ganham nas dificuldades e pela grandeza do clube. Se tem um que propõe o jogo para a vitória, que trabalha pela vitória, é diferente do outro. O Caxias, ele fez lá um ensaio do que ele vai fazer na Arena. Ele fez com 10, fechou. Tá? E com 11 ele vai ficar esperando. Eu disse no programa Não combina com o Caxias e nem com o técnico Thiago Carvalho fazer isso. É difícil discordar aqui do mestre Ernesto Guedes, né? Mas o Caxias sempre propõe o jogo, sai para o jogo. Eu acho que pelo menos no primeiro tempo, claro, agora faltam só 90 minutos pelo menos para levar o jogo para os pênaltis, né? Sim, mas o retrospecto... Agora, eu acho que o Caxias não vai ficar fechadinho em duas linhas de 4. Eu acho que a única coisa que fala em futebol é o campo, não o técnico. Tá? E os resultados do Caxias, todos eles são empates. Mas nunca fechadinho esperando o time adversário. Uma coisa que chama atenção, claro que é a qualidade. Um pouco. Claro que a qualidade... O Ipiranga é assim também. Claro que a qualidade do Grêmio infinitamente superou o Judeu. Eu falo sobre a diferença. Mas o Orestes pegou uma questão interessante em relação ao Thiago Carvalho, que é um belo treinador. Não elogia o Orestes na minha frente, que eu tenho ciúme. Não, em relação a... E ele tem as mesmas características... Claro, vamos lá. A qualidade do Grêmio é infinitamente superior. Mas ele joga da mesma maneira que joga o Renato. É um time que joga de maneira propositiva, com posse de bola, com troca de passe. Né? Eles jogam da mesma maneira. Se os dois jogam igual ou iguais e o Grêmio é infinitamente superior, como tu diz, a lógica seria da Grêmio. Mas num jogo... o pior pode ganhar, né? Quando se decide num jogo só. Vai acontecer uma coisa inacreditável, tá? Nós estamos aqui na sexta-feira santa e no sábado de Aleluia vai acontecer uma ressurreição, porque tá todo mundo aqui matando o Caxias antes do tempo. Então, o Caxias, vou fazer esse recorte aqui do programa de quarta-feira e vocês dizendo que o Grêmio é infinitamente superior ao Caxias. Eu discordo. O Thiago Carvalho teve muito mais dificuldades que o Renato. Se o Renato recebeu 11 jogadores novos para o seu plantel, um time inteiro, o Thiago Carvalho, sabe quantos jogadores ele recebeu no início do ano? 21. 21 para montar um time. Tu está te contradizendo, exatamente em função da minha afirmativa, por isso que tu está falando. Eu
quando jogava aqui contra a Grêmio Internacional, eu disse que ganhava. Essas são as diferenças. O treinador tem que dizer isso, né, Ernesto? Desde que tu não vai chegar e dizer que não vai ganhar. Eu treinei o Caxias, tá? 3 vezes. Tá? Retrancadinho, tu era mais retrancadinho, né? Nunca. Se tu olhar meus times, eu fui campeão da Série B com o Central, a estreia minha contra o Flamengo, ganhei do Flamengo, um São Paulo de Rio Grande contra o Flamengo, o Internacional, aquele campeão brasileiro invicto, eu ganhei 3 vezes seguidas, em todos os clubes onde eu passei. O Sport Recife é a maior campanha do Brasil, em 1982, o único time invicto do Brasil era o meu. Nunca joguei na retranca, não sei o que é isso. Orestes, uma ressurreição no sábado. Nunca soube o que é isso. Uma ressurreição no sábado de Aleluia me serve, porque Renato quer dizer renascido. Não, e aí vai ser me serve. Vai ser. Não, como tu chama, é o Demiurgo, não é? O Demiurgo. É o Demiurgo. Renato é meu pastor e títulos não me faltarão. Vamos friamente. Olha aqui, o Caxias tem mostrado. Olha, o Caxias teve uma derrota só. E foi lá na estreia, onde perdeu de virada para o Grêmio, lá no Centenário. O Caxias não perdeu mais, só apenas uma. Nesse ponto estão empatados. Teve uma derrota e o Grêmio teve uma derrota pro Ipiranga no primeiro jogo da semifinal. Ou seja, mostra um time frio, né? Um time calculista, um time que, olha, enfrentou aí mais de 40 mil pessoas no Beira-Rio e saiu de lá classificado. Volta o Vini Guedes, talvez um dos melhores volantes que tem no Campeonato Gaúcho. Não volta, fez muita falta. O Moacir não faz falta. Não, o Moacir foi expulso, né? O Grêmio tá com o Luizito Soares em crise, não marca gols, erra pênaltis, né? Tá nervoso, tá chutando a bola para arquibancada, né? Então, o Grêmio não marca ninguém, né? A zaga do Grêmio, Central Kahneman, então, pode entregar como entregou lá em Erechim. Então, assim, eu entendo porque o Santaninha tá macambúzio, tá meio triste, preocupado. Ele mesmo confessou, não vai ser um jogo fácil pro Grêmio. A paixão é um problema porque ela obnubila a razão. Ela tapa a razão, né? O Orestes não tem mais nada para fazer no gauchão. Fica secando o Grêmio. Não, só estou pensando em Libertadores, que é um campeonato maior. Gauchão já passou. Não, mas está coadjuvando na Libertadores, Orestes. Se é para participar, se é para coadjuvar, eu prefiro não participar. A primeira partida, o resultado fora de casa foi muito bom. Teu treinador... Calma. Em 2006, o Inter estreou na Libertadores, também jogando mais ou menos, empatando o primeiro jogo. Tá, não, agora é sério, Orestes. Não, empatou. Agora é sério. Me diz seriamente. Não, o Inter tem não chance... Empatou, Cadu. O primeiro jogo em 2006, que o Inter acabou campeão da América, depois campeão do mundo FIFA em cima do grande Barcelona. Empatou com o tal de Maracaibo da Venezuela. Isso, que é pior. E era totalmente desacreditado naquela Libertadores. Que é tipo o Metropolitano de agora. Eu vou dizer uma coisa, eu torço para que o Inter continue assim. E pelo seu técnico que não escala o melhor jogador. Isso está uma polêmica. Eu torço para que o Inter continue nessa levada, nessa toada. O Mano comprando briga com a imprensa. O Mano eu denunciei lá ano passado, ou retrasado, quando ele disse que os seus comandados não estavam preparados para ser campeões. Mas o Renato fala mal dos seus jogadores e briga com a imprensa toda coletiva. Não, o Renato Mano fez isso uma vez no ano. Renato defende seus jogadores. Renato defende seus jogadores. Mas é bom que tu veio discutir o que importa, que é um campeonato, né, da América, Libertadores. Não, deixa o cafezinho aí do Gauchão pro Caxias. Eu torço para que o Inter continue nessa aí. Agora, Mano Menezes guarda o PH goleador como arma para a segunda etapa. É essa a estratégia que ninguém está percebendo. É isso. Tu é bom polemista. Se eu não te conhecesse, eu cairia na tua arapuca. Mas a verdade é que ele é vaidoso. O Mano tá vaidoso. Quem falando? E o Demiurgo é o quê? O Renato é marrento. O Renato é marrento. Marrento, mas vaidoso. Eu não nego. Tu tá negando que teu técnico é arrogante. O meu é mais marrento que existe. O mais. Agora, do Mano ninguém fala. Quando ele diz que os seus comandados não estão preparados para treinar, ele dá um tiro no pé, porque quem é que é pago para prepará-los para vencer campeonato? Ele, Mano.
E ele Mas isso ele falou no passado. Mas que... Em outro contexto, não mistura as coisas. Mas eu nem sei por que eu critico o Mano. Eu torço para que o Mano continue nessa. Porque ele vai morrer abraçado no 9 dele. Ele vai morrer abraçado no 9 dele. O melhor tem que jogar. O Mano não sabe disso. O melhor tem que jogar. O técnico não tem que ter as suas convicções, Ernesto? Erradas. Furadas, não. Vai morrer abraçado, fala, Ernesto. Mas, falando em relação... Sim, mas são 4 jogos que ele teve aí. O Luiz Adriano. São 4 jogos. Eu acho que... Mas não sei se dá para exigir. Errou gol. Não devia ter nenhum. Ou que jogue com esse 9 e deixe o Pedro Henrique. O Pedro Henrique veio em primeiro lugar no time. Essa é a polêmica que tem sido nos últimos 10. Aí encaixa os outros 10. Fala, Ernesto. Eu discordo que o Mano deixe o Pedro Henrique na reserva. Mas eu entendo o Mano Menezes. Entendo a escolha do treinador. Ele sempre diz que é difícil escalar 3 no ataque. O meio-campo fica... Só quando está perdendo. O meio-campo fica menos povoado. Ainda mais que o Inter não tem um volante. Não tem nem... Aliás, o Inter não tem volante nem segundo homem de meio-campo. Porque o Depena tá mal, o Johnny tá mal, o Matheus Dias tá mal. Tá todo mundo mal ali. E não tem o volante. Mas isso aí não passa exatamente... Não é, o Inter não tem o Brucutu, né? Que o Gabriel dava uma outra característica e o Inter com o Gabriel mostrou que foi o ano passado. Mas não e essa é a grande questão. É o volante intenso, né? Volantão. Ou seja, e aí desde Aquele que perdeu o Gabriel... O nome, a gente falava no interior, mas zagueiro e volante não tem que saber escrever, ele tem que dar uns grunhidos só, né, Ernesto? Mas isso que eu perguntei para o Ernesto. Aí serve para o Renato, serve para o Mano, serve para o técnico não. Ou é teimosia, ou tu tem que ter as convicções, se tu tem que manter isso. O treinador de futebol, a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer os limites dos seus jogadores. E os jogadores saber os seus limites. Tá? Mas tu sempre tem que ter dentro de um time de futebol, numa espinha dorsal de uma equipe, um jogador que tenha bata falta, que saiba o adversário que aquele cara é batedor de falta. Como o Grêmio e o Internacional hoje, eu não conheço nenhum batedor de falta, nenhum dos dois. Não? No Inter é o Alan Patrick. Mas só que ele assistiu o Tauan Lara bater falta. Batedor de falta que eu falo é quando tu tinha o Éder, o Menelinho, um jogador desse. Do Alessandro. Não, também não. Como não? Cara, olha a quantidade de gols que o D'Alessandro fez de falta. Vocês falam como torcedor, eu falo como técnico. Hoje, tá? Existe uma diferença, por exemplo, que tu vai jogar um jogo contra qualquer defesa, tu refreia. Por exemplo, o Caxias não faria tanta falta se o Grêmio tivesse um exímio batedor de falta. Uhum. Mas vamos lá, batedor de falta hoje é raro no futebol brasileiro. É raro porque não se treina mais e não se procura. Isso é uma outra discussão. Eu, por exemplo, joguei... E falta decide jogo. Eu tive jogadores comigo que era a diferença do meu time em relação aos demais. O Éder, por exemplo. Éder, Nelinho... Eu ganhei 7 clássicos seguidos. Mas não tem... Como não se tem hoje também aquele tradicional camisa 10. Mas eu tinha, no próprio Internacional, eu tinha o Rubem Passo, que batia muito bem. Não esquece do Valdomiro, também naquela época. Não? O Ernesto está lembrando uma coisa aqui importante. O Caxias bateu no Grêmio. Bateu no Grêmio. O Brasil dos gremistas. Bateu. Não. Ele... Só lembro que ele é propositivo, mas que ele bate, ninguém lembra. Mas o futebol não é de chegada? Não. Foi desleal, tanto que foi expulso o rapaz. No São Paulo de Rio Grande, o Toquinho. Eu virei um jogo no aniversário do Internacional com 2-1, um gol olímpico dele. Eu tinha o Valdir Lima, que batia. Eu tinha uma série de jogadores que batiam bem falta em todos os times que eu passei. Porque é um diferencial. Não, com certeza. Por quê? Porque eu armo uma equipe assim e falo para os treinadores, se tu não tiver um batedor de falta... Cara, nós temos um país inteiro que não há uma preocupação de buscar esse tipo de jogador. Existe. Não? Agora, hoje tu treina
O goleiro, por exemplo, não? O Rogério Ceni, o que ele era? Mas eu vou chegar... Exímio batedor de Mas falta. a discussão era o Pedro Henrique fora. Mas é por isso que eu estou Onde dizendo. é que você quer chegar? Não, só um pouquinho. A discussão Então tu não pode... Aquela expulsão equivocada que tirou o segundo tempo inteiro do Caxias. Tu não pode. Aquilo foi uma safadeza da arbitragem. Tu tem, olha aqui, tu não joga... Eu sempre joguei com 3 atacantes, ou 2. Na pior das hipóteses, jogava com 3. E não é muito tempo, não. Eu joguei agora aqui na Arena com o São Paulo, já rebaixado e tudo contra o Grêmio, jogando no campo do Grêmio, pegando lá na frente. Ponta esquerda e ponta direita. Não é esse negócio de extrema, né? Ponta esquerda Mas e ponta direita. Vamos nessa tua linha aí. Ou seja, o Grêmio teve contra 10. Ou seja, até o momento da expulsão... Como é que foi melhor? Não, o Grêmio teve mais oportunidades. O Grêmio teve mais oportunidades. Não, o Caxias foi melhor. O Caxias foi melhor. O Peninha errou o gol do título. Foi ali. O gol do sozinho. Mas é do jogo, né? O Grêmio também perdeu muitos gols naquele jogo. O Luizito errou um. Mas o Luizito errar gol virou comum, virou habitual. O Vina errou. O Orestes hoje não dá uma dentro, Orestes. Ele não tem direito a perder gol. Entendeu? Porque a oportunidade não volta. É a diferença do jogador de time grande, que está toda hora criando. Essa é a diferença. Por isso que o Luizito perde muitos gols, né? Eu tive um Tem jogo, várias oportunidades, vai perdendo. O Campeonato Brasileiro da Série B, que eu peguei o Caxias em 2 jogos. E o primeiro jogo que eu peguei foi um aqui e outro lá contra o Figueirense. Aqui, primeiro tempo, 3-0 para o Paysandu. Esvaziou o campo do Caxias. Certo? Quanto é que foi o jogo? Nessa tua linha, então, Orestes. 4-3. Não. Caça a palavra do Orestes. Maior virada nessa da história. Nessa tua linha, então, evidentemente, o futebol é feito dessa maneira. Tem que... Então, amanhã, o campeão é o que vai errar menos. Claro. Lógico, mas é tranquilo. E vai ser um jogo duro e talvez vá para os pênaltis. Não tem moleza. Não necessariamente essa premissa não é verdadeira. Tu pode errar mais e fazer mais gols. Por isso que eu questionei. Não está proibido. É isso aí. Porque pode criar mais e fazer mais gols. Errar mais e converter mais. Vamos lá, vamos voltar ao primeiro. Só o time grande pode fazer vamos voltar ao primeiro jogo. Mas o Grêmio teve a bafa. O Grêmio teve a bafa, o Grêmio teve intensidade. Mas, tecnicamente, o Grêmio deixou a desejar. Ou não? No primeiro jogo. Teve o abafa. Depois, contra 10. Só, né? Teve... Não. Só no segundo tempo. Um abafa mais ou menos, né? Não, mas teve um maior volume de jogo oportunidades o Grêmio teve no segundo tempo. E o que se entende é que amanhã será da mesma maneira. A iniciativa será do Grêmio, a intensidade será do Grêmio, mas aí tu corre aquele risco. Se fala que o jogador do Caxias foi inteligente. Acontece o seguinte, quando tu fica... Eu joguei jogos com 8, ganhei, tu ter um jogador a menos hoje, cria um problema. Esse treinador do Caxias, ele foi inteligente. Por quê? Porque quando tu fica com um a mais, esse um a mais que tu vê no futebol, ele fica na linha de trás da bola, ele não fica na frente. Até porque o Renato não mexeu no time. Demorou também para mexer. Mas ele fez isso por isso, porque ele fez a leitura correta do jogo. Então ele deixou livre aqueles jogadores. Os 2 alas do Grêmio, eles não são habilidosos, eles não quebram as linhas pelos flancos, são jogadores de cruzamento. Pois é, mas esse é um problema que o Renato tem reivindicado muito, que ele está sem aquele jogador de quebrar as linhas, que era exatamente o Ferreirinha, que está lesionado e está fora. Para um pouquinho, mas isso aí não é só quebrar linha. Isso é uma coisa que se diz aí. Não tem pifador. Não, tu tem que saber montar o teu time com as peças que tu tem, certo? O Caxias fez isso. E ele deixou toda uma zaga do Grêmio livre e o volante do Grêmio livre e os 2 alas. E aí o que fazia? Só troca na intermediária. Não teve abafa, teve troca de passe. Houve um chute só de fora da área isso aí. Do volante do Grêmio. Então, naquele momento, tu tinha que prender mais o Luizito dentro da área, no meio dos 2 zagueiros, para proporcionar esse volante do Grêmio a batida que ele bate muito bem de fora. Eu acho que a cobrança em cima do Luizito tem sido... E claro, a régua dele é maior, a cobrança vai ser grande. Mas ele não tem um jogador que no momento acompanha ele.
Não, o que se diz, ou seja, ele é um jogador que ele joga no 2-1, um jogador que abre espaço, um jogador que mas não está tendo essa parceria exatamente. E como disseram lá atrás, bom, ele tem que cair numa realidade que hoje é um jogador de uma certa idade e não é mais, não é o... Ele é o melhor jogador do campeonato gaúcho, claro disparado, muito mas além. Mas ele não está no Barcelona lugar. E não é com o Neymar e nem com o Messi, né? Isso é fake news do Santaninha, o melhor jogador, quem fez mais gols. É evidente que não é Barcelona, Henrique, é Grêmio. Vem me falar de Barcelona, é Grêmio, rapaz. O Luizito tá com a mira descalibrada, ele não acerta mais a casinha, ele tá consagrando os goleiros. Luizito, ele vai ter que ser decisivo amanhã. O Luizito é um jogador diferenciado. Não, isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Espera um pouquinho, qual é a diferença do jogador craque do outro? É o raciocínio mais rápido. Entendeu? Ele pensa primeiro. Está muito além. Ele tem inteligência. Então, hoje, ele não precisa ter velocidade, porque ele nunca foi velocista. Posicionamento. Ele sempre foi jogador de postura, de posicionamento e abertura. E quando ele toca na bola, ele dá um passe. Só que... De letra. Só que a companhia, no momento ainda, não entendeu isso. Eu tive esse problema com o Rubem Paz no Internacional. Então, ou ele estava adiantado ou ele estava atrasado. Mas leva um tempo do cara pensar que aquele tem essa característica. Então é mais fácil ele se adaptar. Ele está muito sintonizado com os goleiros adversários. Ele chuta e o goleiro pega, ele chuta e o goleiro pega. Mérito dos goleiros. Bom, e aí enfrentou realmente, tanto na semifinal, tanto o goleiro do Caxias como o goleiro do Piranga, olha, 2 belos goleiros, né? Aí é mérito do goleiro também. Na terça-feira, né? Foi na terça-feira. A estreia do Internacional, aí o Luiz Adriano errou um gol, mérito da defesa. Eu vi o Derlei, ele disse assim, ó, o Derlei me disse uma vez assim, quando o jogador chuta e o goleiro defende, é mérito do goleiro. Agora, quando ele chuta para fora, aí é erro do atacante. Tanto é que o Luizito deu 2 camisas para os 2 goleiros, né? O goleiro do Caxias e o goleiro do Ipiranga ganharam uma camiseta, né, emblemática e sagrada do Luizito. Por quê? Pelo desempenho em campo. Ele reconheceu, né, que os goleiros foram muito bem. Sim, ele tem essa humildade. Ele foi lá abraçar o goleiro do Ipiranga. Isso. Ele pediu a camisa do goleiro. Levou a camisa não, levou não, vestiu. Sim, trocou na hora. Acho que a grande questão claro, o jogador do nível do Luizito é um jogador que é cobrado sempre mais. A régua dele, a prateleira dela batida. A gente não discute, já falei aqui. Tem 2 jogadores que se discute na dupla Grenal. Aqui se discute tudo. Mas Ernesto, ele tá claramente nervoso, ele tá inseguro, ele errou 2 pênaltis. Amanhã, ele faz 2 então, jogos decisivos que ele não marca. Amanhã ele é um jogador que tem que ser decisivo amanhã. Ou não, Santaninha? Ele tem que decidir sempre. Ele tem que decidir sempre. Ele só não mas nem sempre vai conseguir. Será que é porque ele não ganha o bônus por fazer gol no gauchão? Mas o gauchão não. Só em Grenal e aí... Pois ele não ganha, então por isso que ele não está fazendo. Tá de olho nos pila, tá precisando muito, Luizito. É que o Luizito é motivador, ele é um cara mas que dá muita oportunidade. Vamos lá, o Grêmio não é só o Luizito, né? O Grêmio não é só o Luizito. Vamos combinar isso, né? Bitelo, Kahneman, Adriel. Kahneman vai jogar? Deve jogar, tá. Treinou, pelo menos. O pessoal de Caxias está esperando que o Kahneman jogue, como jogou lá em Erechim. Orestes, tu parece a música do Chico... Tu parece a música do Chico Buarque. Eu sou um copo assim de mágoas, sabe? É o Luizito, é o Kahneman, muita mágoa. Não é fatos, não é nem corneta, é fato. O Kahneman jogou bem em Erechim, o Kahneman entregou o jogo em Erechim. Então essa é a esperança lá do Radit, do Iote lá em Caxias. Bom, eu acho que de qualquer maneira, como foram tantos jogos das semifinais, como foi o primeiro jogo, eu não tenho dúvida que o jogo não vai ser essas facilidades. Eu acho que é o grande favorito. Mas alguém diz que é fácil? Alguém diz que é fácil? Que o Caxias... O Ernesto que ele é campeão. Não. O Ernesto está motivando o Caxias. Só pode ser. Eu disse na quarta-feira isso aí, quando ele esteve aqui no programa também. Eu disse, olha, o pessoal do Caxias está vendo o programa lá e vai usar isso aí. Claro, o Ernesto é nosso. Quando eu vi aqui há uns meses atrás, eu disse uma coisa aqui, eu digo, o esportivo já desceu. Lembra disso?
Caiu? O Ernesto não... do campeonato. Mas tem coisas que tu Claro que sim, que o grande percentual do Grêmio ser campeão amanhã é muito maior que o Caxias. Muito maior? Eu acho que é bem Não, maior. para mim é 60-40. O Ernesto 55-45. Sempre houve dificuldade em qualquer época. Não é agora que o Caxias está botando problema. Ele não disse que é fácil, ele disse que vai ser campeão. Caxias sempre foi um adversário forte. Olha aqui. E vai ser igual aqui, mas na ganha quarta-feira, acho que foi o Fiorinho estava aqui na quarta-feira e lembrou também, olha aqui, ó. Foram 7 jogos, são 4 vitórias na Arena, 4 vitórias do Grêmio e 3 do Caxias. E no ano retrasado, ou seja, a decisão também foi Grêmio e Caxias, olha, foi um sufoco para o Grêmio sair campeão. O Grêmio ganhou lá em Caxias no Centenário 2-0 e aqui foi 2-1, tomando uma pressão terrível. Cadu, se eu não soubesse que tu é isento, eu ia achar que tu tá torcendo pelo Caxias. Não, é só um fato. Eu só não quero. São fatos. O que ele pode tem problema com informação. A gente tende a torcer pelo mais fraco. Eu não vejo essa facilidade toda. Acho que o Caxias tem que ser respeitado pelo campeonato que fez, pela campanha que fez. Ninguém disse que é fácil. Ele disse que vai ser campeão. Essa é estatística eu não aceito. Qual que é a estatística? 7 jogos, na arena, vitórias do Grêmio Mas tu tava no e 3 do Caxias. quarta-feira com o Fiorinho. Mas só um pouquinho. Estatística serve de A Arena serve praticamente a casa do Caxias. Praticamente a casa do Caxias. As 4 vitórias do Grêmio, tá? E as 3 vitórias do Caxias não tem nada a ver com esse ano. Qual é a estatística lá em Caxias? Me dá a estatística em Caxias. Opa! Eu quero a estatística em Caxias. Ficou nervoso? Do que serve a estatística? O Grêmio vai ser assim amanhã. Olha a calmaria que ele tá. Vai ter que tomar mais 2 Rivotril. Cadu, essa estatística não existe para comparar nada. Tu não pode viver de passado? Não. Tá certo. Até tem aquele ditado da estatística, diz que a estatística é que nem biquíni. Não, mas a estatística, que estatística é essa? Mostra tudo menos essencial. Então vamos zerar os pontos. Porque não tem estatística. Não, eu acho que a estatística é importante, sim. Eu acho que é importante. Porque olha só, 7 jogos, o Grêmio ganha 4 e o Caxias 3. O Caxias se sente em casa na arena. Essa é a realidade. A realidade atual é que o Caxias jogou 3 jogos contra o Grêmio, perdeu 1 e empatou 2. Olha que grande, a gente falou em grande. Sem sombra de dúvida que amanhã também será uma grande final. Mas grande, Ernesto, é um evento que vai acontecer em Porto Alegre. Aí, ó, é o Expo Churrasco. Essa é pra ti, hein? Apaixonado por churrasco. Teremos em Porto Alegre no dia 22. Seriam 21 e 22, mas para que o evento se tornasse ainda maior, apenas será no dia 22 de abril, o maior evento do segmento que vai unir todo o ecossistema que envolve churrasco. Mais de 30 estações de churrasco com chefes renomados, 50 associações de criadores de animais de raça, mais de 1.000 assadores competindo, além de empresas expositoras. Olha, o show, um grande evento, um evento nacional com Michel Teló. Então, corre aí, ó. Aonde, Cadu? Parque Harmonia, vou chegar lá. Corre aí, ó. No site, curioso, desculpa. Corre aí, ó, no site que está na tela, www.expochurrasco.com.br e garanta seu ingresso com lote promocional, que o primeiro lote está esgotado. Então, corra para garantir aí o seu ingresso promocional. Já que o Santaninha se meteu, por que é maior o Expo Churrasco? Porque é internacional, é por isso. Olha só, e aí, olha, dia 22 de abril, no Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre. Esse será o primeiro evento, mas certamente estará aí no calendário dos grandes eventos da cidade de Porto Alegre. Falando em imóveis, tudo que você precisar em relação a imóveis para alocar, para vender, ou quer alocar o seu, ou quer alocar um, quer vender, quer comprar. Então você tem tudo isso lá na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria em relação ao que você precisa. Seu condomínio, quem é que pode administrar? Central de Imóveis. Então você tem aí todos os contatos, tem o telefone convencional, tem o telefone celular, que serve aí também de WhatsApp, um bairro histórico em Porto Alegre, aqui na Cidade Baixa,
na Rua José do Patrocínio 385, onde fica a Central de Imóveis, Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria. Olha, todo imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, você resolve aí, ó. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. 24 horas para os imprevistos, né? Não agendo, pode ser qualquer hora do dia, da noite, madrugada, seja a hora que for. Então você tem aí também lavagem, limpeza, pressão de laje, de piso, tudo isso você tem lá no SOS Telhado, 24 horas à sua disposição e atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí, 51, código de área 999-626227. Olha só, estamos em época de declaração de imposto de renda, né? Então, não deixe para a última hora, faça com antecedência, não faça aquela correria lá, não fiz a minha declaração. Está aí o pessoal da Village Serviços Contábeis. Está aí o telefone, ligue, agende para fazer a sua declaração de imposto de renda com toda a sua antecedência, sem aquela correria de final aí de entregar a declaração de imposto de renda. Vamos para a mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo do sequência ao nosso Dois Toques de hoje. Sexta-feira Santa, né? Falando mais da decisão e do Internacional também, né? Que estreou na última terça-feira, uma semana, né? Na terça-feira estreou empatando a Libertadores da América, lá em Medellín, contra o Nacional. E agora, na próxima terça, estará estreando na Copa do Brasil com o CSA. Voltamos logo. Universitário já começa a vida ganhando. Abra sua conta de forma 100% digital no Banrisul. Você pode ganhar até R$60 de cashback e muitas vantagens. Olha só! Vem que sua conta universitária Banrisul tá on! Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago. Muita gente acha difícil estar protegido. Você também pensa assim? Então, se surpreenda com os planos Vida GBUX. São diversas opções de cobertura com fácil contratação, acesso a uma ampla rede de convênios e mensalidades que cabem no seu bolso. Fale agora com seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBUX. A proteção certa para a sua família. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. A Clique já produziu para mais de 500 escritores e editoras. Produzimos a quantidade que desejar com entrega express. Consulte nosso parcelamento de até 5 vezes. Visite nosso site e faça já o seu pedido. Clique Impresso. Você idealiza, nós realizamos. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br.
Movimente-se com a Kia para o futuro. Garanta o seu Kia Stonic, uma tecnologia híbrida mais limpa que ajuda o planeta e proporciona economia. De R$ 147.990 por R$ 139.990. Mais que um carro, uma transição automotiva. Não perca tempo e seja inspirado pela tecnologia na Kia Sun Motors, Avenida Ipiranga 8113 e Avenida Ceará 370. Stonic, seu primeiro SUV híbrido. Kia. Movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta Sexta-feira Santa, véspera da grande decisão do Campeonato Gaúcho. Amanhã, Grêmio e Caxias na Arena, 16 horas e 30 minutos. Nosso Dois Toques para a Baidog, lá você tem tudo na linha automotiva, né? Está aí o endereço, o site, ou melhor, o telefone, para você agendar sua ida a uma das lojas da Baidog. Já me encostei a esquina com a São Pedro e da a Rua São Luís 323, onde ficam, né, as lojas da Baidog, 2 endereços para você. Seu carro está aquela batidinha chata, porta para lama, para-choque, aonde for, resolva no Martelinho de Ouro, Cruz da Cunha 309, está aí o telefone, a gente fale com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, aí na lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz, 5 estrelas. Aquele atendimento lá, VIP, toda a equipe do Marcelo, do Alex, deixa o carro, vai buscar, espera, como você quiser. São mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. É diária, hein? Tem tempo durante a semana. Pode ser amanhã, pode ser, né? Hoje foi feriado, amanhã, domingo. Como fica melhor a sua agenda? Está aí o endereço e o telefone num ponto tradicional aqui em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis, onde fica a lavagem 5 estrelas. Bom, vocês diriam que essa decisão de amanhã, principalmente tu, Ernesto, passam pelos técnicos? Vão passar pelos técnicos? Ou o Thiago ou o Renato? Sim, obrigatoriamente. Porque se não houver uma leitura do treinador, como em Caxias, o Thiago teve uma leitura correta do jogo, né? E o Renato teve, além das dificuldades, não tem um jogador de qualidade daquele para poder abrir aquele sistema defensivo, que não tinha uma qualidade individual ou uma tomada de posição de iniciativa de jogo de um atleta, porque ali quem ganha jogo ali não é o treinador. Ali quem ganha é a qualidade do jogador, do dribbling, do enfrentamento, do poder tomar decisão com personalidade. Mas aí nós temos o famoso posse de bola para nada, né? E chute zero, mas não dá. Mas o Renato leu bem o jogo no segundo tempo, só que ele se apequenou. Mas ele viu que era um jogo difícil e ele administrou o resultado para trazer decisão mais confortável, com a arena lotada. Porque ele não foi ousado, ele poderia ser mais ousado. Ele não foi ousado, ele jogou pelo empate no segundo tempo. Ali é o seguinte... Aqui. Bom, isso tem razão. Olha, o Grêmio saiu de uma certa maneira, até senti porque estava com 10. O Internacional, quando jogou o primeiro jogo lá, saiu satisfeito. Olha, foi bom pelo Orestes. Tu vai dar razão pro Orestes a noite inteira aí. Não, mas o Orestes está torcendo pelo Caxias. E tu dá razão para ele e todas as vezes. A pior coisa tem é ciúme de homem. Não dá. Não, mas não dá. Para aí, eu participo do debate também. Tu não me dá razão uma vez. Não, eu te dou razão.
estou te dando razão que o Grêmio é superior, que o Grêmio é o favorito, que o Grêmio tem todas as condições de... Agora, o que eu digo é que não dá para menosprezar o Caxias. Tu tá dizendo que não é fácil, como estão dizendo. Claro que não é. O Orestes não tá... O Ernesto não está dizendo que é fácil, ele está dizendo que é campeão. E o Grêmio nunca é campeão facilmente, é isso. Tem diferença. Se a sexta é santa, o sábado é de aleluia, e o Renato quer dizer renascido. Tá aí a ressurreição na arena. Está se repetindo. Olha aqui, ó. Ressurreição do hexacampeonato. Isso, pois é. De novo vai ser hexa. Isso tá em jogo. Isso foi na década de 90, o último hexacampeonato. Isso tá em jogo também. Isso é importante. De novo. O Grêmio buscando o hexacampeonato. Olha aqui, o Fiorinho, tu pedisse a... Eu tive que repetir porque eu achei muito boa, Orestes. A construção. Fala aí. O que tu tinha pedido no bloco anterior? Em relação aos jogos do... Ele pediu uma informação que não importa mais, estatística no centenário. Olha aqui, ó, e o Fiorinho, mas já passou, quem foi plantão sempre será plantão. O Fiorinho lá na nossa audiência me mandou as mensagens aqui, ó. 79 jogos oficiais em Caxias do Sul, 40 vitórias do Grêmio, 22 empates e 17 vitórias do Caxias. E aí, Orestes? Comenta, Orestes. E agora? O centenário... E essa estatística? O centenário é a casa do Grêmio. Como a Arena é praticamente a casa do Caxias. Que isso? É isso. Que isso. Só que amanhã o jogo é onde? Na Arena. Que isso. Na Arena. Que isso. É o duelo entre a cerveja dos germânicos tricolores e o vinho lá dos caxienses, da torcida Grená. Vamos ver. Eu vim aqui, não por acaso, né, meio de vinho Grená aqui. Não, como está dizendo aqui, o pessoal, até já disseram aqui. Ó, motivos não te faltarão para beber. O Roberto Almeida disse assim, Cadu, colocados aí o Ernesto, amanhã a questão emocional conta muito e o Caxias vai jogar que fosse uma decisão de um Mundial. Passa por isso também? Não pode jogar, porque ele nunca disputou um Mundial. Mas não, então ele falou o espírito, a motivação. Não, a motivação, o espírito. Aí perde. A espírito, a motivação, porque sabe, estão jogando contra o Grêmio, uma conquista vai ficar na história. Mas se entrar para bater de novo, vai ter expulsão de novo. Quem entra para bater é o Kahneman, cuidado. Não, o Kahneman só agarra, ele não bate. Ele agarra, ele é manhoso, ele é argentino, ele não é violento. O jogador do Caxias mal encostou lá no jogador do Grêmio e foi expulso pelo VAR tendencioso. Na velocidade normal de campo, o Daronco deu só amarelo. Na câmera lenta aí fica fácil expulsar. Entrou para quebrar. Por que esse Colorado tá falando? Por que tu convidou esse Colorado? Nós não ia falar de Libertadores e Copa do Brasil, campeonatos mais importantes, maiores, Cadu? Né? Já virou a metade do programa. Vamos falar de Libertadores, da América. Mas a gente tem essa decisão, né? A gente tem que dar preferência, evidentemente que aí o Internacional tem na próxima terça-feira essa estreia na Copa do Brasil. Jogo duro. Jogo contra time de segunda divisão sempre é duro. Olha aqui, ó, tudo que você pensar e precisar em termos de ferragem, você tem aonde? Ferragem Lampião, né? Que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, estuda onde vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que conta tudo que você precisa, tudo que você imagina, né? São mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião é uma ferragem profissional. Está aí o endereço e o telefone da Ferragem Lampião. O teleentregas da Ferragem Lampião que lhe dá também mais essa facilidade. Facilidade você sempre tem o nosso banco, o Banco Rio Grande, o Bancos Gaúchos, aquele banco que todos os segmentos está sempre, né, nos favorecendo. Olha essa última do Banrisul. Chegou a hora de declarar seu imposto de renda. No Banrisul, você antecipa em até 90%. Eu disse e repito, 90% da sua restituição com taxas especiais e você recebe na hora. Esse é o Banrisul, né? A antecipação não compromete aí a sua renda mensal e o pagamento de empréstimo. Acontece só na data da restituição. Para contratar é só acessar o aplicativo Banrisul Home Bank ou ir até uma agência. Saiba mais em banrisul.com.br/antecipa-IR. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Nossos dois toques também, para que você possa embelezar aí o ambiente que você quiser da sua casa, seu condomínio, sua empresa. Então você tem
aí os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao grupo Impressul, lojas aí, ó, é por tudo que é local, é Porto Alegre, região metropolitana, sempre bem pertinho de você. E também aquela promoção permanente que você tem lá, que são os cartões de visita, 100 por apenas R$19. Você pede e recebe em casa, é só acessar cliqueimpresso.com.br. Olha aí, ó, é meio de feriado, hoje foi Sexta-feira Santa, né? Mas, bom, aí o final de semana, lá no Bali Beach Pub, né? Você tem essas delícias, frutos do mar, você tem a feijoada de sábado, que está de volta aí. Então, massas, tudo isso lá no Bali Beach Pub, que agora na beira da praia, em Capão Novo. Então, o pessoal que está pelo litoral não pode deixar de curtir as delícias lá do Bali Beach Pub. Luciano e toda a sua equipe lhe esperando para você curtir essas delícias aí. Bom, Santaninha, tu, então, já te sente com a faixa de ex-campeão? Não. Ah, não? Não. Não, mas ele... Pô. Não. É uma incoerência em pessoa. Não, eu respeito o Caxias. Ah, bom, isso sim. Eu respeito o Caxias, mas elencar 20 virtudes do Caxias e nenhuma do Grêmio é revoltante. Mas o Grêmio revoltante. Mas o Grêmio, revoltante. Mas o Grêmio não é o franco favorito. Tu só disse que não é essa facilidade toda. Não, ninguém claro disse que é fácil. Claro que vai não ser campeão, disse o Ernesto. Mas quando é que o Grêmio foi campeão facilmente? Nunca. Ninguém é campeão fácil. O Grêmio O Francisco Almeida lá de Caxias. Respeitem o Caxias. Respeitem o Caxias e não chorem depois se não for campeão. Só o que se fez nesse programa, não se respeitou, se idolatrou o Caxias, como nós gremistas fazemos. Mas o Grêmio é o que é. O Grêmio tem a grandeza do Grêmio, né, Santaninha? Eu acho que o que tem que se reconhecer é a campanha. E não vai, mesmo o Grêmio conquistando, acho que não tira essa bela campanha do Caxias. Não vai tirar. É o que eu digo. A coincidência, Aurécio, pode ser o seguinte: só teve uma derrota do Caxias, foi lá na abertura do campeonato. O Grêmio de virada lá no Centenário. E pode ser amanhã, né? 2 derrotas, uma na primeira e na última partida do campeonato. Para alegria do Santaninha. Estou dizendo, se eu não soubesse que ele é isento... Mas eu tô dizendo alguma mentira, mano? Eu acharia que ele estava torcendo pelo Caxias. Não pode dar informação. Não, mas só um pouquinho. Eu não fui escondido. Eu torci pela uma final que eu queria Ipiranga e Caxias. Isso eu queria. Isso eu disse aqui, eu declarei aqui, né? Eu queria uma... O que nós não... Já que problema... não tem Ipiranga, Caxias é o teu time. Não, aí não. Aí agora... O teu problema é que o Grêmio estava na parada, né? Só esse foi o problema. Pois é. Grêmio na parada. Grêmio muito na parada. Decidindo em casa com a torcida. Mas tu acha que falar de Libertadores, Copa do Brasil, chega nessa lenga-lenga. O Internacional, então, na terça-feira, agora já projeta aí o Orestes aí, né? E agora, olha, Grêmio Internacional, imagina se o Internacional tivesse na decisão, teria jogos aí a cada... Não era nem quarta e domingo, que nem diz Muricy, né? Seriam jogos aí de 2 a cada 3 dias. Se tivesse no Campeonato Gaúcho, ia jogar do Libertadores, ia jogar a decisão do Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil, né? Por isso o que o Grêmio Internacional terão aí nessa sequência de final de abril aí, são 7, 8 jogos aí nesse mês aí, né? O Internacional que estreou, agora tem o CSA nessa estreia do... Tu acha que o Internacional pode ser outro e voltar a ser aquele Internacional do final do ano de 2022? O Mano Menezes tem que achar o time dele. Tá difícil. O Mano Menezes não encontrou ainda o seu time de 2023. E é por isso que ele está nervoso, está brigando com a imprensa, com a torcida. Para mim, tem 2 jogadores que são indiscutíveis do meio para frente. Alan Patrick, que é o melhor jogador do Inter, talvez um dos melhores do Gauchão, e o Pedro Henrique, que aí, uma das poucas coisas que eu concordo com o Santaninha, goleador, tem que jogar. Quem faz gol, entra, resolve, vai para cima do adversário, entrou contra o Caxias, mudou o time do Inter. Então tem 2 jogadores que são titulares. Aí o Mano pode escolher Luiz Adriano, Wanderson. Eu deixaria o Wanderson. Tem mais intensidade que o Luiz Adriano. Mas por que não colocar o Luiz Adriano? Pode também. E depois tu escolhe quem que vai marcar. Porque os outros ninguém está jogando bem, Cadu. Então vai lá, tem que descobrir quem é que vai acertar o restante do meio do campo do Inter. Mas Alan Patrick e Pedro Henrique
tem que começar jogando, Mano Menezes. Não, o Mano fez críticas da imprensa na última terça-feira na coletiva. Eu acho que eu não acho que tudo Descontou bem. na imprensa. Agora, ele disse também o seguinte, e não dá para negar, foi uma bela partida, que o Inter foi outro, e que a partir daí que o Inter, a tendência é crescer. É daqui para mais. Ele está falando isso desde o início do ano. Não dá, né? Tem que se fazer uma retrospectiva do ano passado, que quando o Internacional entrou no Campeonato Brasileiro, toda a imprensa gaúcha, sim, que o Campeonato o Internacional não tinha obrigação de absolutamente nada. Para não cair. O Internacional estava formando uma equipe e que estava saindo uma crise financeira para encontrar, então, até lá. Mas a crise financeira não existe. Só um pouquinho. Deixa eu terminar o raciocínio, porque isso tem muito a ver com uma lógica de resultado. Tá? Para nós encerrar, Ernesto. Então, o Internacional, de parte dos adversários, era um adversário a ser vencido. A partir do momento em que o Internacional achou o modelo de jogo, ele passou a ser cuidado e respeitado. Tá? As dificuldades hoje são inerentes desse resultado do ano passado. O Internacional já ninguém entra se descuidando, entra cuidando. Então, aí é que tem que ser feitas as escolhas de quem vai fazer esse enfrentamento da maior dificuldade. Um deles é o Pedro Henrique, também. o outro é o Patrick. Bom, dificuldades, eu não tenho dúvida que será o jogo de amanhã. Teu palpite? Eu acho que vai ser 1-1 no tempo normal, vai para os pênaltis, e aí a taça nova da Federação Gaúcha de Futebol vai para Caxias. Ernesto? Não, eu não dou resultado. O Grêmio deve ganhar o jogo por ter uma equipe mais de proposição para isso do que o Caxias, que é uma equipe em formação e tem um belo treinador de futebol. Não, o trabalho dele não pode ser julgado em função de um resultado contra um grande clube, sob hipótese alguma. Chegou lá, deixou um outro fora. Não? Então, isso já é um grande trabalho. Santaninha, quanto será a vitória tricolor, Santaninha? 2-1, hexacampeão. 2-1, vai tomar um gol, então. 2-1. Tá bom. Furada do Kahneman. Eu acho que aí a decisão irá novamente para os pênaltis, mas acredito que o Grêmio, nos pênaltis, chegue ao hexacampeonato. Bom, olha só, hoje, Sexta-feira Santa, respeitando a Sexta-feira Santa, o Barranco não abriu nem barranco, nem barranquinho, então fechado, mas amanhã, sábado, está de volta. Portas abertas amanhã no Barranco e no Barranquinho. Então amanhã, né? Hoje não, hoje, repetindo, Sexta-feira Santa, respeitando aí a Sexta-feira Santa, né? Nem ter entrega, nem nada. Mas a partir de amanhã, tudo voltando à normalidade aí, então, amanhã, aí sábado, as promoções que tem de terça a domingo. Amanhã, sábado, domingo, aí você curte aonde você quiser, tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Quero fazer saudação aí, tenho feito, né, o prêmio mais uma vez, né? O Barranco que teve aí, e temos as fotos aí, inclusive o Elson Furini, o grande comandante do Barranco, que ficou em primeiro lugar nas duas categorias mais lembrado e preferência, que é o churrascaria e restaurante, é o Barranco. Então, parabenizando aí mais uma vez o Elcio e toda a equipe lá do Barranco por mais esse prêmio aí, que nos agradecemos sempre aí, né, que o Elcio é que nos proporciona o que é o Barranco, churrascaria mais premiada do Grande Sul e referência nacional. Eu sempre estou lá em qualquer lugar, saboreando e degustando o meu suco da Suvalã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, comer o Kia da São Motos. Né? 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113, revendo da Avenida Ceará 370. Facilidade, o Jefferson Sternal, para sair de carro novo, olha, é permanente. Tem zero, seminovo, tem o Niro, o novo carro da Kia, né? E os adeptos das rodas, facilidade que o Jefferson lhe oferece é na Suzuki São Motos. Moto para passeio, moto para trabalho, facilidades, é só você chegar lá. 2 endereços, na Avenida Ipiranga, ao lado da Kia São Motos, e na Avenida Ceará, ao lado da Kia São Motos. Obrigado, Oreste. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Santani. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. A todos vocês, uma grande Páscoa, um momento de ressurreição, então para a gente refletir, né, em relação a todos os segmentos da nossa vida. A todos vocês, um bom final de semana, uma ótima Páscoa. 2 toques.
Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.